Sob a proteção de Deus e em nome do povo amazonense, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de novembro de 2022. Não temos expediente hoje e iremos iniciar o pequeno expediente. Temos até o momento 2 oradores inscritos. O primeiro orador inscrito, deputado João Luiz, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras. Presidente, nesse pequeno expediente, ia abordar um assunto, mas esse assunto eu vou abordar no grande expediente, se assim acontecer. Mas eu quero abordar, eu não sei se tem já na técnica, as imagens do crescimento dos republicanos no Brasil. Não só no Brasil, mas como também aqui. O republicano que vai ser o partido que vai administrar o maior número de eleitores de população no Brasil. Queremos parabenizar o presidente nacional, Marcos Pereira, que desde quando assumiu a presidência do Partido Republicanos, vem fazendo um trabalho brilhante a nível nacional, vem colaborando para o desenvolvimento do nosso país e também do nosso estado. Aqui no estado do Amazonas, onde o Partido Republicano ele é presidido pelo deputado federal Silas Câmara, que foi reconduzido à Câmara Federal por mais um mandato, e isso fazendo com que o Republicanos venha avançar. O Republicanos que contribui com a Câmara Federal, entregando 2 deputados federais, um é o deputado Silas Câmara e o outro é o deputado eleito Adail Pinheiro, onde nós temos aqui a deputada Maiara Pinheiro também, o deputado Dermilson, também do Republicanos, e o Republicano é o partido que vai governar mais pessoas no Brasil. Mais de 48 milhões de pessoas, o partido que vai governar São Paulo através do governador eleito Tarcísio e também Tocantins, onde o governador foi reeleito para comandar o estado de Tocantins. O partido também que elegeu 2 senadores, senadora Damares e o senador eleito General Mourão, vice-presidente da República, 76 deputados estaduais, 1 distrital, além de 2 vice-governador. Como resultado das eleições, o Republicano se tornou a 6ª maior bancada da Câmara, com 41 deputados, sendo 24 reeleitos. É um sinal que o Brasil aprova os valores e a conduta do partido. A trajetória do Republicanos é marcada por crescimento em todos os pleitos desde a sua criação em 2005. O resultado das eleições foi gratificante e nos garante que estamos no caminho certo. A bancada feminina segue sendo uma das mais expressivas da casa. Foram eleitas 5 deputadas federais, deputada Rosângela, do Rio de Janeiro, da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e também do Acre. A representação feminina ampliou sua área de atuação, chegando ao Senado Federal com a eleição da primeira senadora, que é a senadora eleita Damares, ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. O senador, hoje eleito, General Mourão, vice-presidente da República, que também foi eleito pelo Republicano. O pleito marcou a expansão do partido em todo o país, onde foram eleitos os governadores, deputados estaduais, distrital, senadores, vice-governadores. Então, Partido Republicanos, com o comando e a condução do presidente nacional Marcos Pereira, vem fazendo com que o partido avance, as pautas conservadoras também avance, as pautas liberais para o desenvolvimento do país na economia
também vem avançar, e isso é muito importante, eu tenho a certeza absoluta que não só no país, mas como aqui também no Estado, o Republicanos vem contribuindo muito com o desenvolvimento do nosso povo, com o desenvolvimento de políticas aonde vem fazer com que venha minimizar o sofrimento das pessoas e a vida das pessoas, seja na educação, seja na economia, seja em várias vertentes, venha estar em primeiro lugar. Presidente, quero aqui agradecer e desejar a todos um ótimo dia. Próximo orador inscrito, o deputado Wilker. Pode falar. Ah, é? Abdala? Abdala vai falar? Presidente Roberto Maia Cidade Filho. Fala do Vasco. Eu No comando vou dos pedir que o trabalhos. deputado Dermilson Chagas possa assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Fala do Vasco. Com tempo de 5 minutos, deputado Roberto Cidade. Pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos assistem pela TV Alian, Facebook, YouTube. Hoje venho mais uma vez a essa tribuna, deputado Dermilson Chagas, para falar de uma forma lamentável do que vem acontecendo no município de Borba. Eu peço que a equipe técnica bote um vídeo que eu recebi lá do município, por favor. Governador, você também merece uma lapada no seu rabo para você aprender a respeitar a população do município de Borba. E ainda não me mandaram a outra parte do que ele fala em meu nome, deputado Wilker Barreto, deputado Abdala Frage. Esse prefeito, esse meliante, esse cidadão que não é de bem, que só fez a política da perseguição, a política mentindo para a população de Borba, a política do enfrentamento, ele persegue todo mundo. Esse cidadão, infelizmente, foi eleito para perseguir e mentir para a população de Borba. Qualquer pessoa que não segue o que ele fala, ele persegue. Qualquer familiar que é funcionário da prefeitura, que vai falar ou cumprimentar qualquer pessoa que seja adversário dele, ele demite da prefeitura. Recentemente o TCE foi lá fiscalizar e ele queimou vários documentos da prefeitura, induzindo, tirando todas as provas que tinham contra ele lá, e provas que, com certeza, mesmo assim, ainda irão aparecer. Todo mundo sabe que esse prefeito que está aí é um crápula. É um homem que não deveria estar na política. Já me agrediu de forma covarde, lá em Borba. Eu estava indo em uma agenda oficial do governador Wilson Lima de campanha. Eu que fui o deputado mais votado da oposição lá de Borba, tive mais de 3.200 votos lá. A oposição de Borba faz uma política limpa e esse cidadão, esse prefeito, esse corrupto, esse vagabundo que está lá à frente da prefeitura, vem fazendo a política com perseguição. E nós, infelizmente, não teve o meu voto nem o voto do deputado Saulo Viana. Concedemos uma medalha para ele. E hoje já está pautado para a gente revogar essa medalha. Porque esse prefeito, o deputado Dermilson Chagas, infelizmente, não faz a política do bem. Ele faz a política do mal. A política que persegue as pessoas. Lá, o candidato derrotado, Eduardo Braga, ganhou as eleições lá. Mas nem por isso ele poderia estar fazendo esse papelão que ele fez lá. Dando chibatada, falando de toda a oposição, falando de todos os candidatos que foram contra ele. Isso não é atitude de homem maduro, de um homem que está à frente do executivo, de um homem que tem responsabilidade em gerir um município tão importante como o município de Borba, mas ele só tem feito ao contrário, só tem feito coisas erradas. Todo mundo soube o que aconteceu em Borba. Foram pegos vários ranchos que ele estava distribuindo e foram entregues para o TRE. Teve compra de voto, teve muitas coisas erradas. E eu acredito muito na justiça
Isso será apurado pela Justiça Eleitoral e, em breve, a justiça será feita com esse prefeito, que, na minha opinião, não deveria mais estar à frente do Executivo de Borba. É isso que eu quero contribuir hoje, senhores deputados. Obrigado, deputado Roberto Cidade. Chamo o deputado Wilker Barreto, com tempo de 5 minutos para a sua manifestação. Ouça a Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz, música e informação. Já ouviu Eminente falar em deputado Wilker miopia? Barreto. Deputado Demilson Chagas, que preside os trabalhos na manhã desta terça-feira, deputado presidente Roberto Cidade, senhoras e senhores, povo do Amazonas. Eu, rapidamente, presidente Roberto, e é um assunto também que com certeza lhe preocupa, até porque Vossa Excelência é o deputado daquela região, mas eu preciso aqui relatar que esta casa precisa, agora, no orçamento que será apreciado ainda este ano, para 2023, rapidamente encontrar recursos para nós colocarmos e implantarmos em caráter de urgência um polo de UTI no Madeira. O Maitá, o Manicoré, ou seja, eu estou em relatos aqui de um acontecimento que, infelizmente, a pessoa veio a óbito, Dermilson, num acidente de moto em Manicoré, presidente Roberto. A família ligou, mas tinha 10 pessoas na frente. 10 pessoas na frente para a remoção para a capital. A vida foi ceifada, certo? Com tanto recurso, Dermilson, tanto recurso, só o que gastaram no IDAM daria para montar a UTI no Madeira. São as tomadas de decisões que eu questiono, presidente. Nós precisamos ter transporte de UTI aérea? Precisamos. Não podemos acabar com esse serviço, deputado Abdala. Mas nós precisamos enfrentar a problemática da falta. Mas eu quero falar de UTI, não é de UCI. Não é aquela maquiagem de Tabatinga. Presidente, não pode ser aquela maquiagem lá na UPA de Tabatinga, porque ali não é UTI. UTI tem todo um fluxo. Não é só botar o monitor, certo, e monitorizar o paciente. Tem toda uma retaguarda. Na forma que se encontra hoje Tabatinga, as pessoas estão sendo expostas a uma situação de risco. Está aqui um relato do município de Manicoré, uma vida perdida, os médicos do hospital que levam o nome de um parente de Vossa Excelência fizeram de um tudo, a própria família reconhece isso, só que chega numa hora que o médico profissional de saúde já não pode fazer mais nada porque não tem mais recurso. Infelizmente, certo, na hora de remover, 10 pessoas na fila, certo, para uma remoção. Não foi problema de aeronave, porque só levanta voo se tiver o leito regulado. Como não tinha leito regulado, Dermilson, o paciente foi entregue à própria sorte e, infelizmente, veio a óbito. Eu falo isso, presidente, porque na LDO, na Lei de Diretrizes de 2021 para 2022, eu coloquei, esta casa aprovou o Médio Amazonas e o Alto Solimões, Tefé e Tabatinga. Tentei novamente para este ano aprovar a LDO e esta casa votou contra. A UTI que eu peço para o interior é para o povo do interior e esta casa votou contra. Trago aqui um relato de mais um acontecimento triste, presidente. Eu acredito que nós temos uma oportunidade ímpar do orçamento agora de 23, juntos, numa emenda coletiva, presidente, arranjarmos recursos para a construção de UTIs nos nossos polos do interior, em especial
na região do Madeira. Presidente, eu já me inscrevo no grande expediente, eu tenho um outro assunto importante para trazer, certo? Relato, Dermilson, que pelo estado que se encontra a saúde do Amazonas poderia hoje ser, deputado presidente, decretada a situação de emergência no Amazonas, deputado Dermilson. A saúde do Amazonas encontra-se na UTI. Esta casa não pode fechar os olhos para uma problemática que está aí, batendo o cotidiano das pessoas que estão hoje nos corredores do João Lúcio, do Platão Araújo, dos nossos irmãos do interior que não conseguem remoção para Manaus. Eu defendo uma situação de emergência. Precisa ser, presidente, um minuto, presidente, eu concluo. Peço que acrescente mais um minuto para que o deputado conclua. Precisa ser decretado situação de emergência, mas não é para ser emergência para desviar dinheiro, não é para ser emergência para fazer cruzeta, é emergência para salvar vidas. O Amazonas hoje encontra-se em colapso. É só esta casa ter a coragem e ir no 28 de agosto, ir no João Lúcio, ir no Platão Araújo, ligar para os hospitais do interior. Vou nem falar de cirurgias eletivas, que é uma fila interminável. Eu estou falando da urgência e emergência, senhor presidente. Literalmente, o Amazonas precisa, o governo precisa. O Wilson Lima é um conselho que eu dou a ele. Governador reeleito, não com meu voto, com o voto de 1 milhão de amazonenses. Então, faça o seu trabalho. Decrete. Estamos encerrando o pequeno expediente. Pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de se inscrever. Iremos transpor para o grande expediente. Temos o orador escrito, deputado Wilker Barreto. No bloco do Cidadania. Senhor presidente, voltando no raciocínio inicial do pequeno expediente, é um pedido, um apelo, uma cobrança pública ao governador, que precisa decretar situação de emergência na saúde. O povo não merece o tratamento que está recebendo. É desumano, senhor presidente. Meu telefone não para de tocar, Dermilson, de Vossa Excelência também, de famílias, familiares, pedindo, pelo amor de Deus, um socorro. Presidente, eu estou apresentando já como emenda para 2023 a instalação de ressonância magnética nos principais pronto-socorros do Amazonas. É uma vergonha, senhores deputados e deputadas. O João Lúcio, o Hospital Neurológico do Amazonas, quando você chega com suspeita de AVC, tem que esperar uma ambulância de um contrato que custa milhões para tirar uma ressonância lá no Delfina, uma máquina que custa 5 milhões de reais, foi o que comprou de papel higiênico, o IDAM. Esta casa precisa ter a coragem de pegar uma peça orçamentária que será apreciada daqui a poucos dias e, pelo menos nesse momento, olhar para o povo. Eu irei apresentar, porque é isso que eu escuto que eu escutei, melhor dizendo, ao longo deste mandato. Então, senhor presidente, deputado Roberto Cidade, a saúde do Amazonas terá meu apoio se o governador tiver coragem de fazer, de decretar emergência para socorrer, para que os processos de aquisição, de compra possam ser rápidos e céleres, mas, repito, não para cruzeta, não para roubar, são vidas, senhor presidente. Isso é um pedido que a oposição faz. Se o governador tiver coragem de enfrentar, estancar a sangria da corrupção e direcionar o dinheiro para a saúde, vidas serão salvas. Com certeza, essa família nem completou ainda o 7º dia de perda de um ente querido. De perda de um ente querido, fica só o sofrimento de quem perde. Eu estou fazendo um apelo, é para evitar mais sofrimento. Os médicos, enfermeiros, técnicos estão no limite.
hospitais desabastecidos de medicamento e o Estado batendo dia após dia recorde de arrecadação. Será que o Wilson, nesse segundo mandato, continuará errando? Se estiver acertando, terá meu apoio. Por isso que nesses 60 dias que nós temos ainda do ano de 2022, que a saúde possa ser prioridade. Vamos, nos 60 dias, senhor presidente, fazer um grande esforço, direcionar todo o esforço da máquina pública estadual para salvar vidas. É esse o apelo que faço, senhor presidente. Vou agora, senhor presidente, e peço que a técnica coloque um outro documento. Se nós tivermos votação, senhor presidente, eu quero já, deputado Dermilson, pedir até mais 5 minutos da liderança do Cidadania, presidente Roberto, que meu tempo do bloco do Cidadania está exaurido. Esse é um documento que recebi nesta data, Dermilson, dia 28 de outubro. Na volta dos trabalhos, presidente, eu oficializei a Secretaria de Inteligência que me posicionasse a respeito do relatório. Não é dossiê, deputado Abdala, como falou o prefeito Davi. Não é dossiê, é relatório da questão do envolvimento, certo? Suposto envolvimento do prefeito com o crime. Essa é a resposta oficial ao ofício do meu gabinete, assinado, certo? Aí eu vou pelo secretário executivo, Coronel Jorge Gonçalves. Secretário executivo, o que ele diz, deputado presidente? Que diante do exposto informou a Vossa Excelência que o motivo pelo qual estamos impedidos de atender a vossa solicitação, outro sim, informamos que os referentes documentos referente ao caso em momento foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Ora, a Secretaria de Inteligência reconhece a existência do documento, ou seja, não é dossiê, é um documento da inteligência. Eu cedo o deputado Roberto Cidade 5 minutos que me pertencem ao grande expediente ao deputado Wilker. Peço que acrescente o tempo do bloco do deputado Dermilson Chagas no tempo do deputado Wilker Barreto. Deputado Dermilson, a Secretaria de Inteligência admite a existência do documento, encaminha o mesmo ao Ministério Público, ou seja, não é dossiê. E eu estou, presidente, com base neste documento, pedindo que hoje apreciamos o requerimento convocando o secretário de Segurança Pública para que o mesmo informe há quanto tempo. Eu não quero ter acesso ao processo. Eu não quero ter acesso aos documentos. Mas, como deputado estadual, parlamentar e representante do povo, eu preciso saber cadê o protocolo que isto foi encaminhado, Dermilson? Quem prevaricou? Quem engavetou? Que existe materialidade, presidente Roberto Cidade? Está aí os fatos. O documento é oficial, respondido pela Secretaria Executiva, não é dossiê. Eu não vou entrar no mérito do conteúdo, mas eu quero saber como que um documento de 2020 só boia no linguajar amazonês, agora, 2 anos depois. Pergunto se o relatório é do dia 4 de novembro, Dermilson, e o segundo turno foi dia 29 de novembro de 2020, o porquê que isto não foi encaminhado ou se foi a Polícia Federal, tendo em vista que se tratava de crime eleitoral. São estes questionamentos que eu preciso que esta casa chame. E a gente pode, deputado presidente, da mesma forma, se não quiser em plenário, pode ser na presidência.
pode ser reunião fechada com os deputados. Mas eu não abro mão, senhor presidente, que o requerimento possa ser apreciado e votado, caso ocorra hoje votação. Deputado Dermilson, concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Wilker, a partir do momento que esse relatório vazou, não tem mais sigilo. Ele quer declarar sigilo do quê? Que a sociedade ficou sabendo de forma transversal? Então, eu acredito que existe uma má vontade de um secretário em que não faz o seu papel. Primeiro, que é defender o povo, proteger o povo. Não tem programa. Então, o que nós estamos aqui querendo saber também é por que o Ministério Público Federal não foi informado. Por que não mandaram esse relatório para o Ministério Público Federal? Estão escondendo o quê? De quem? Então, eu fico aqui estarrecido todos os dias quando vejo esse comportamento em que o Estado mostra um desrespeito a um outro órgão que tem interesse de investigar, que é o Ministério Público Federal, como a Polícia Federal também. Muito me causa estranheza o silêncio, até agora, de alguns órgãos, em relação a um relatório gravíssimo. Eu não estou citando pessoas, eu estou falando do aparelhamento do Estado com um crime organizado. Porque nós não temos como garantir, já que a segurança não garante mesmo segurança ao povo, não temos como garantir, sabe, nem direito de ir e vir, porque estão mancomunados. Mas isso desde lá a gente vem falando, quando o Sami foi preso. Desde lá. Veja bem, olha o que nós denunciamos no IDAM, tanto o senhor como eu. Fizeram algum PAD para botar algum servidor para fora lá? Eu sei que o governador mandou fazer levantamento, e ele está certo, eu estou a favor disso. E aqui nós o alertamos sobre o fato. Mas abrir um PAD? Cadê a Corregedoria do Estado? Parece que o Estado como um todo, ele faz um conluio com o crime mesmo. Então, eu espero que o Estado tenha uma postura, pelo menos para trazer paz para a sociedade. Porque do jeito que está aí a polícia militar que se recolheu, as SICOM fecharam, delegacias fechadas. Nós não estamos vendo planejamento, programa, nada. Então, eu lamento muito por este comportamento, que é gravíssimo, gravíssimo. Falei desta tribuna que o Estado do Amazonas mergulha pelo silêncio de muitos, numa situação irreversível. Está aí. Quem deveria combater o crime, engole, se cala, se omite, comete crime com maior facilidade, como se aqui não tivesse lei, não tivesse Ministério Público, para poder cobrar e tomar as providências. De pronto, o Ministério Público deveria já abrir o procedimento para investigar a omissão do envio deste relatório. No mínimo, de cara. Mas até agora eu estou vendo um silêncio. Mas eu torço para que a sociedade tenha resposta em relação a esse relatório que é gravíssimo. Então, se lá fizeram, quem diz que não fez depois? E outros relacionamentos. Então, o que o Comando Vermelho publica na hora das manifestações que fazem em Manaus é verdade, porque eles falaram disso. Eles falaram disso. Então, nós temos que tomar cuidado, providências em relação a uma situação dessa, que eu espero que o MPF, como Polícia Federal, que eu acho que a Polícia Federal já entrou, investigue e aprofunde, porque lá atrás, na eleição, um vice-governador que tinha relação com as invasões, estavam chegando perto quando começaram a matar bandido no Estado. Muito obrigado. Incorporo vossa parte, deputado Dermilson Chagas. Deputado presidente João, eu não quero entrar no mérito da investigação. Eu quero entender, deputado Dermilson, a cronologia, a temporalidade. Se o relatório é de 2020,
o porquê que um relatório desta magnitude dormitou ou não. Isso só será elucidado se esta casa tiver a coragem de cumprir e fazer o seu papel. Por isso, deputado Dermilson, esse ofício, esse expediente interessado à minha pessoa, confirma a materialidade do presidente João Luiz do documento. Precisamos trazer o secretário de Segurança Pública nesta casa. Deputado Dermilson, já estou pedindo uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça. Este processo era em função do período para estar também sendo apurado pelo Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal, porque o conteúdo do relatório, como bem falou o deputado Dermilson, público, remete à compra de votos. Compra de votos em período eleitoral, Polícia Federal. Compra de votos em período eleitoral, Ministério Público Eleitoral, que no caso é o MPF. Eu pergunto, Dermilson, isso foi encaminhado à época para os órgãos? Quem engavetou? Quem prevaricou? É essa a base e a sustentação que me motiva a apresentar esse requerimento para chamarmos aqui o secretário de Segurança Pública, uma vez que não se discute mais, não é dossiê, existe e tem materialidade. Com a palavra, no bloco Republicanos Patriota, deputado João Luiz, por até 20 minutos. Voltamos aqui no grande expediente para poder tratar um assunto que tenho a certeza que é de muita relevância. Primeiro, sobre a lei municipal que foi tramitada na Câmara Municipal de Manaus, que fala, que proíbe, foi sancionada pelo prefeito Davi Almeida, que proíbe a instalação e o uso de banheiros multigênero no município de Manaus e de outras providências. Nós temos visto um debate grande. Ontem mesmo estava conversando com um casal que mora em Fortaleza e ele me relatava, deputado Álvaro, o quanto que é assustador. O quanto que é assustador, como a esposa desse amigo que está passando alguns dias aqui em Manaus, me dizia que uma senhora estava no banheiro e tinha também um cidadão do sexo masculino no mesmo banheiro, olhando para a senhora. E isso foi impactante, ela acompanhar aquilo ali. E isso tem sido muito, até mesmo relatava que na orla de Fortaleza, que os próprios funcionários, onde tem aqueles banheiros, onde tem uma empresa que administra a manutenção dele, estão preocupados. Porque como que vão organizar isso? E nós precisamos, aqui no nosso estado, na nossa cidade, em Manaus, já tem uma lei que vigora. Isso é muito importante. Essa lei é do vereador João Carlos, do Republicanos, na Câmara Municipal, que proíbe a instalação e o uso de banheiros multigênero no município de Manaus. Poucas pessoas, deputado Tony, têm um conhecimento dessa lei aqui em Manaus. Poucos estabelecimentos têm o conhecimento dessa legislação que já está em vigor desde o dia 18 de outubro agora, recente, e precisamos divulgar de forma contundente para que, então, os estabelecimentos possam respeitar essa legislação aqui na cidade de Manaus. E nós estamos tramitando a nível estadual nessa casa, que também proíbe a instalação e o uso de banheiros multigênero no estado do Amazonas.
e nós até pedimos a urgência nessa matéria, aonde que diz que fica proibida a instalação e o uso de banheiros multigênero em estabelecimentos públicos e privados no estado do Amazonas, que entende-se por banheiro multigênero aquele que pode ser utilizado por homens e mulheres simultaneamente. Nos estabelecimentos que seja possível a instalação de banheiros específicos para cada gênero, fica autorizado o uso de forma alternada individual do banheiro por homens e mulheres, respeitando a privacidade de cada um. O que mais nos chama a atenção, deputado Tony, é que, se não houver uma legislação que faz segurar isso, imagine nas escolas adotando esse banheiro. Imagine nos estabelecimentos públicos adotando os banheiros, aonde que as crianças usam esse banheiro e também adultos usando. O que poderá acontecer com as crianças, adolescentes, daqui para o futuro? Então, a legislação municipal, ela já está resguardando. Nós vamos dar uma ampla publicidade nessa legislação, que está em vigor desde o dia 18 de outubro, sancionada, aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Davi. E também nós vamos trabalhar para aprovar aqui, deputado Tony, nessa casa, a nível estadual, e também aguardar para que o governador Wilson Lima possa sancionar essa lei de suma importância que guarda as famílias, guarda as pessoas. Tem um casal que viajou ao exterior e ele precisou impedir de a esposa dele fazer uso de um banheiro, porque já há funcionamento em alguns países desse banheiro multigênero, aonde que as pessoas do sexo feminino, como também do masculino, usam o mesmo banheiro sem nada. Recentemente, eu pedi até para uma equipe, vendo nas minhas redes sociais, que me enviaram um vídeo aonde que já estava sendo instalado um mictório, deputado Álvaro. Um mictório dentro do banheiro das mulheres. Agora, para que um mictório dentro do banheiro utilizado só pelas mulheres? Qual é a finalidade? Nós vamos continuar procurando, porque uma pessoa nos enviou e pediu, e aí, deputado? E aí? E aí que tem uma legislação. E essa legislação nós vamos ainda implementar para que venha estar estampado na entrada de todas as instituições, bem ampla, para que as pessoas possam ter noção e ter conhecimento dessa legislação aqui na cidade de Manaus e, em breve, no estado do Amazonas. Isso é a proteção da família, deputado Tony. O senhor que preserva muito a família. Isso é a preservação das crianças, dos adolescentes. Isso é resguardar, isso é manter a família em ordem, sem estar preocupado, os pais no trabalho, sem estar preocupado com seus filhos na escola, e vice-versa, ou na repartição privada. Imagine o senhor indo dentro de um shopping, uma vez, o banheiro multigênero sendo instalado, e todo mundo usar o mesmo banheiro dentro do shopping. O que poderá acontecer? O que poderá acontecer? E o shopping ser obrigado a se adaptar a essa nova modalidade. Imagine. Então, nós estamos trabalhando com a prevenção para prevenir o que poderá acontecer mais na frente. Quero dar parte aqui ao deputado Tony. Deputado João Luiz, quero parabenizar Vossa Excelência por essa precaução, quando o senhor se antecipa nessa questão, que é uma questão realmente bastante importante. Na realidade, o município já fez a sua parte e agora o Estado precisa fazer a sua. Eu sou pai de 4 filhos e, se depender do meu voto, saiba que estou do seu lado. Eu queria depois até subscrever o seu projeto de lei. Parabéns, deputado. Do deputado Tony, já acolho a subscrição do deputado Tony na íntegra, e quantos mais
nobres pares quiser subscrever, estamos acolhendo para que possamos fortalecer a cada dia mais essa PL, para que possamos ter ordenamento no nosso Estado, uma vez que já está isso no município. Então, quero aqui salientar a Lei Municipal número 2.966, de 18 de outubro de 2022, de autoria do vereador João Carlos, que foi sancionada pelo prefeito Davi Almeida em 18 de outubro, e aqui nós vamos tramitar em regime de urgência essa PL para que possamos também aprovar nessa casa e, espero, sancionada pelo governador Wilson Lima. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Luiz. No tempo do União Brasil, deputado Roberto Cidade. Deputado Roberto Cidade, vosso tempo. Esta sessão tem tradução simultânea em Libras. TV Assembleia também é inclusão social. Ouça a Rádio Aliança Senado, FM suspender a sessão 106,9 MHz. Vamos suspender a sessão. Música e informação. 20 minutos. Senhores deputados, estamos encerrando o grande expediente. Em tempo de 5 minutos, já iremos iniciar a ordem do dia. O deputado Sinésio Campos está descendo do plenário para que a gente possa ter a nossa primeira votação após a eleição. Senhor secretário, peço que faça a leitura do primeiro item da pauta, que é um veto. Veto total número 08 de 2022, enviado pela mensagem governamental, incidente sobre o projeto de lei número 227 de 2019, de autoria do deputado delegado Péricles, que proíbe a contratação de novas empresas prestadoras de serviços médicos de enfermagem pela administração pública estadual, para preencher vacância ocasionada por suspensão de contrato ou interrupção do serviço em decorrência de inadimplência da própria administração na forma que menciona. Em discussão? Na discussão, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, eu vou seguir o parecerista, colega deputado Carlinhos Bessa, contrário à manutenção do veto. Esse projeto, deputado Serafim Corrêa, foi exaustivamente discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Não é uma questão de oposição estar defendendo o projeto. É o enfraquecimento desta própria casa. O parecerista entende que o projeto tem constitucionalidade. A matéria é uma matéria benéfica para a sociedade, senhores deputados. Isso é para evitar o calote. Deputado presidente, o que eu já escutei e presenciei ao longo deste mandato são empresas que têm o seu contrato interrompido, o trabalhador, deputado Álvaro, não recebe os seus direitos, e o Estado chama uma outra contratante a seu bel prazer. O que diz aqui o conteúdo da lei é que o Estado não pode contratar se o mesmo estiver devendo. Não é se a empresa estiver. O Estado pode destratar. Olha, eu passei o recurso para a empresa X mesmo recebendo, Dermilson, não fez os devidos pagamentos, certo? E nós vamos destratar pelo bem do interesse público. Mas o que diz a lei do colega Péricles é o contrário,
que o Estado não pode ele ser o caloteiro, não pode ele, devendo, destratar para contratar outra pessoa. Não levamos em conta apenas o prejuízo ao CNPJ. Pensem também nos trabalhadores, que quando são demitidos, Demilson, vão ter os seus direitos pagos como? Então, eu quero fazer a matéria, não é uma matéria prejudicial, é uma matéria que eu posso até considerar isso aqui de compliance. É uma matéria que ajuda o serviço público. Não pode o contratante devedor destratar e chamar uma outra contratada porque o mesmo não paga, Serafim. Então, é uma questão de bom senso, certo? Já estou acompanhando o parecer, sou contrário ao veto, mas eu quero trazer uma reflexão para o parlamento. O que pede o projeto é que o Estado, se tiver devendo, isso não é um engessamento, senhor presidente. O Estado não perde a sua discricionariedade de destratar, só que não pode o Estado, devendo, destratar e contratar e jogar funcionários e empresários na rua da amargura. Então, senhor presidente, o projeto é um projeto benéfico para a administração pública, um projeto maduro. O parecerista, deputado Carlinhos Bessa, é contra o veto e eu sigo o parecerista contra o veto, senhor presidente. Deputado Felipe Souza, líder do governo. Senhor presidente, estava analisando o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, e aqui tem visto, porque quando se trata de licitação, é matéria competente à União. E também você entra na parte que cabe ao Estado definir com essa questão de contratos, de licitação, não é competência nossa, e a gente está interferindo na legislação do Estado. Então, é sua base que mantém o veto. E para a manutenção do veto, caminhar a matéria, deputado? Caminhar a votação, presidente. Presidente, esse projeto passou pela CCJ, certo? Nós não estamos intervindo na capacidade administrativa do Estado. Nós estamos apenas dizendo que o Estado não pode destratar com uma pessoa jurídica se o próprio Estado estiver devendo. Qual é o motivo do distrato? É porque a empresa não está pagando o servidor? Passados aqueles 90 dias de saúde financeira, o que eu quero é que vossas excelências, se derrubarem, se manterem o veto, vossas excelências estão legalizando o calote. O que nós estamos querendo evitar, e é o nosso papel legislar, porque agora, então, vou fazer o seguinte, Serafim, vamos acabar com a CCJ e vamos trazer um procurador da PGE para dentro da CCJ, Serafim. Porque a CCJ não serve para nada. A CCJ aprecia, aprova, o parecerista sustenta, mas o que vale aqui é a PGE. O que vale aqui nesta casa não é o que pensa a Comissão de Constituição e Justiça. O que vale aqui é a PGE. Então, vamos economizar papel? Vamos economizar tempo? Vamos pegar os nossos pareceres, Serafim, e vamos remeter à PGE. Aí, se a PGE falar que está tudo ok, a gente tramita com o projeto, porque não é a primeira vez. Todas as vezes, na sua grande maioria, que vem um projeto com parecer contrário da PGE, esta casa abaixa a cabeça, mesmo com a CCJ sustentando a constitucionalidade. Repito, se nós não aprovarmos e derrubarmos esse veto, a Assembleia admite o calote. O que quer o legislador, o que quer... Detalhe, para ir para veto, esse projeto foi aprovado aqui. Foi aprovado aqui. Isso é um projeto já aprovado pelo Parlamento Estadual. Mas a PGE
realmente é que está pautando a constitucionalidade. Então, presidente, no mérito, eu vou fazer uma mudança regimental. Vou pedir que todos os projetos da CCJ, antes de seguir para as comissões pertinentes, possam ser apreciadas pela PGE. Com isso, vamos economizar tempo e dinheiro do contribuinte e eu voto pela importância do projeto e pelo respeito à Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela derrubada do veto. Deputado Demilson Chagas. Senhor presidente, a Lei 8.666, de 93, ela, inclusive, foi reformulada pela 14.133. E, no próprio corpo da lei, ela cria vários empecilhos, né? Uma das características seria tornar a empresa para concorrer a qualquer tipo de licitação. Agora, nessa questão que o deputado Wilke fala aí com preocupação, no Ministério do Trabalho, quando a gente tinha empresas que não pagavam, porque o Estado tem uma relação contratual, essa relação entre o trabalhador e a empresa é uma relação contratual. O Estado é o contratante e tem que fazer suas obrigações. E deveria, na licitação, caso eles tivessem faturas a vencer, repassasse diretamente para o trabalhador. Então, acho que o Estado, nas licitações, eles poderiam criar essas cláusulas e evitar algum tipo de transtorno. Mas a lei da licitação ela foi reformulada agora, recentemente, e isso já cria tem vários empecilhos para as empresas que não cumprem com as suas obrigações. E aí a lei é bem clara, tem as certidões negativas de débitos, que são aquelas todas dos 3 entes, Estado, município e União, e também o procedimento licitatório cria a possibilidade de vetar a empresa em futuras licitações. Então, essa é a minha adentro. Eu vejo que a preocupação do deputado Wilke é válida, é sensato, em dizer que não se admite um Estado não repassar ao seu contratado o valor devido. Então, eu acredito que ele bota com propriedade, mas eu vejo que a nova lei 14.133 já cria esses empecilhos. Muito obrigado. Em votação, deputado Felipe Souza. Presidente, essa matéria ela é de iniciativa privativa do Executivo. E aí nós vamos estar numa interferência direta. Não se trata de dar razão à CCJ ou à PGE. Quem vai decidir é o plenário dessa casa, que é soberano, que vai avaliar o parecer da CCJ, da PGE, e dar o seu voto final, e é quem vai validar, e é quem vai tomar a decisão. Não é nem A nem B. Quem vai decidir são os deputados aqui nessa casa, eleitos pelo povo, que são soberanos para tomar essa decisão. E, como líder do governo, recomendo pela manutenção do veto. Para encaminhar a matéria, deputado Carlos Bessa. Senhor presidente, eu, como parecer do projeto, quero mudar meu parecer nesse exato momento para aprovação. Se caso não puder, eu quero dizer que eu vou votar favorável contra Iremos votar, a favor do projeto. Que esse projeto está trancando a pauta. Nós temos que votar para poder avançar. Em votação, aqueles que concordam com a manutenção do veto permaneçam como estão, aqueles que discordam, que se manifestem. O veto está mantido com voto contrário do deputado Wilke, deputado Serafim e deputado... Baixou e levantou, deputado Demilson? Deputado Demilson Chagas. O veto está mantido. Próximo item, senhor secretário. Projeto de lei 213, oriundo da mensagem governamental 40 de 2021, altera, na forma que especifica, a Lei Delegada 124, de 1º de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Amazonas de Alto Rendimento e dá outras providências, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Serafim Correia, de Assuntos Econômicos, relator Dermilson Chagas, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão? Na discussão, deputado Wilke Barreto. Senhor presidente, eu
quero, neste momento, dessa matéria, fazer uma reflexão aqui com a Casa e com o Amazonas, quando é que volta a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A questão do alto rendimento poderia ser um braço, Serafim Corrêa, da questão do esporte que precisa. Mas não dá para nós não termos Secretaria de Estado de Esporte no estado do Amazonas e termos uma fundação de alto rendimento. Quantos atletas de alto rendimento tem o Amazonas? Ao longo desses 4 anos aqui, o que eu mais vi aqui foram atletas de alto rendimento pedindo socorro. Eu quero poder, no orçamento 2023, votarmos um orçamento específico para o esporte, projetos que venham tirar a meninada das ruas, afastar das drogas. Isso é importante. A mini Vila Olímpica está abandonada, sucateada. O que eu quero contribuir é que possamos, e eu irei apresentar o indicativo, já faço de forma verbal, para, se é que vai ter reforma administrativa, espero que tenha, a volta da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Porque nós temos, e eu vejo, e não sou especialista, mas eu vejo no esporte uma grande ferramenta de inclusão social para nós combatermos hoje a problemática das drogas, tanto na capital quanto no interior. O alto rendimento não pode ser esquecido, mas é um contrassenso. Nós temos uma fundação de alto rendimento e não termos uma Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Então, essa é a minha contribuição. Eu vou votar em função da matéria, mas eu queria refletir este momento, certo, da importância da volta da Secretaria de Estado de Esporte, já, se possível, no ano que vem. Eu acredito, deputado Serafim Corrêa, como o governo conseguiu a reeleição e não precisa de transição, seria muito maduro já uma reforma administrativa com a volta da Secretaria de Esporte, com a volta da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Não pode ser um puxadinho no governo, tem que ter políticas macro no que diz respeito a esse enfrentamento, deputado Álvaro. Já agora, no final deste ano, para que já possa ser enxergado no orçamento 2023. Então, eram essas minhas colocações, senhor presidente. Deputado Felipe Souza. Presidente, caros colegas, apenas para falar do que trata a matéria do projeto de lei 213 de 2021, ele apenas muda o nome da nomenclatura de diretor técnico para vice-diretor-presidente, gabinete do vice-diretor-presidente da Fundação de Alto Rendimento. É somente isso, senhor presidente, que trata a matéria. Nada mais que isso. Deputado João Luiz. Presidente, eu quero agradecer o voto favorável do deputado Wilke Barreto a essa matéria governamental, aonde que faz com que o esporte avance. Mas, presidente, para ser bem rápido, a Fundação de Alto Rendimento, ela trata exatamente, deputado Wilke, do alto rendimento. O que está meio esquecido é o esporte de base, é o esporte comunitário, isso que fez o governo do Estado nesses últimos 2 anos para cá, trabalhando no esporte comunitário. Existe o esporte comunitário, que é encargo da Secretaria Municipal de Esporte, que deveria ser recriada, e também o esporte de alto rendimento, que é a Secretaria de Estado que trabalha com o esporte, que vem trabalhando muito bem. Essa, deputado Wilke, a recriação da Secretaria de Estado, isso já está na pauta do governador. O governador, durante a campanha, falou várias vezes
que já está estudando esse retorno dessa pasta tão importante para o esporte, para a nossa juventude, o qual, por meio do projeto PELSE, foi implementado em várias cidades do nosso interior do estado, aqui também na capital. Presidente, vamos votar favorável. Aqui, como o deputado líder do governo falou, é apenas a organização da Fundação de Alto Rendimento e esperamos o mais breve possível a recriação da Secretaria de Esporte para o ano que vem, para que cada dia venha ter mais força. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item, senhor secretário. Projeto de lei número 156 de 2022, oriundo da mensagem governamental 22 de 2022, dispõe sobre a alienação de forma onerosa por parte dos órgãos de segurança pública de armamento de porte aos seus integrantes e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator, deputado delegado Péricles, parecer conjunto favorável das Comissões de Assuntos Econômicos, de Segurança Pública e Política sobre Drogas, relator, deputado Cabo Maciel. Em discussão, na discussão, deputado Wilker Barreto. Eu pedi da liderança do governo que pudesse aclarar um pouco a matéria de alienação de forma onerosa. Seria essa questão da implementação do porte de arma na carteira para a PM? O que é, deputado Felipe Souza? Na discussão, deputado Felipe Souza. Caros colegas, a mensagem que trata o projeto de lei número 156/2022, ela autoriza a alienação de forma onerosa, ou seja, a venda da arma de fogo para os seus funcionários, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, ativos e inativos. E isso é uma norma que está prevista dentro do Estatuto de Desarmamento. Então, a corporação vai poder vender para os seus integrantes, civis e militares, ativos e inativos, as armas de fogo quando elas forem sendo substituídas. Senhor presidente, já antecipo meu voto favorável, mas aproveitando o raciocínio do deputado Felipe Souza desta matéria, eu venho aqui, e isso é um pleito já prometido pelo governo, que até hoje não saiu do papel, que é a questão, presidente, do porte de arma na carteira de identificação do policial militar. Deputado Felipe Souza, hoje, o bombeiro já tem isso na sua carteira. O que custa, qual é o lado oneroso do Estado imprimir o documento de identificação do policial militar, deputado Felipe Souza, já com porte de arma? Sabe por quê? Porque todas as vezes eles têm que comprovar o porte de arma com outro documento. Os bombeiros já têm. Então, eu quero pedir à liderança do governo que possa solicitar celeridade nesta matéria, certo? Que é uma matéria que vai ajudar muito o dia a dia do policial militar. É uma matéria que o governo já anunciou, só que não consegue, impressionante, tirar do papel. Então, dentro desse raciocínio da questão do armamento, eu quero fazer esse apelo à liderança do governo para que possa cobrar uma promessa já feita pelo governo, que é o porte de arma na carteira do policial militar, na identificação do policial militar. Obrigado, senhor presidente. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado com voto contrário do deputado Serafim Correia. Próximo item, senhor secretário. Projeto de lei número 207 de 2022, oriundo da mensagem governamental número 31 de 2022, institui o cadastro estadual para adoção de animais e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Carlinhos Bessa, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa, relatora deputada Joana Dark. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado com voto contrário do deputado Serafim Correia. Próximo item, senhor secretário. Projeto de lei número 185 de 2022, de autoria do Ministério Público do Estado do Amazonas, altera o anexo 7.12 da Lei Estadual número 3.147, de 6 de julho de 2007, modificado pela Lei Ordinária
número 5.718, de 2 de dezembro de 2021, com a inclusão de mais uma gratificação de atuação do Ministério Público do Estado do Amazonas, Administração Superior, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão, na discussão, deputado Serafim Correia. Senhor presidente, eu vejo que acabou agora a campanha eleitoral e um dos temas era de aumentar o número de policiais, que nós temos falta de policiais. Aí eu vejo aqui uma proposta do Ministério Público propondo a inclusão de mais uma gratificação, mais uma. O policial militar à disposição do Ministério Público já tem gratificações, agora está criando mais uma. Então, o que é que ocorre? A gente vê uma disputa na Polícia Militar para que essas pessoas se desloquem para o Ministério Público, saindo das ruas para fazer a segurança ao cidadão. Então, com todo respeito ao Ministério Público, mas é inoportuna essa proposta, ela vai na contramão de tudo aquilo que a gente assiste e vê. Então, eu quero declarar o meu voto contra. Obrigado. Acaba de chegar o gigante de 5 metros de altura, o líder do PT, deputado Sinésio Campos. Em votação, na discussão, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, eu queria, eu acredito que esta casa, deputado Serafim Correia, legislou de um tema que eu acho que é o correto. Nós, se não me engano, em 2021, nós legislamos que 20%, que até 20% dos quadros, dos poderes, podem ser de PMs da reserva, certo? Eu acredito, deputado Serafim, que isso é uma questão interna corpus do MP, uma questão orçamentária deles, certo? Mas eu queria que a lei aprovada por esta casa pudesse ser levada em consideração. Nós temos aí bons PMs que já foram para a reserva, que já cumpriram o seu papel com a sociedade, que podem realmente voltar a prestar um serviço, e essa gratificação é uma forma de compensá-los no exercício dessa função. Eu não vejo, da minha parte, nenhum problema, eu voto favorável à matéria. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Com voto contrário, o deputado Serafim Correia. Próximo item, senhor secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 24 de 2022, oriundo da Comissão Especial que aprova o nome indicado para a composição do Conselho Estadual da Cultura, CONEC, Clara Luísa da Silva Cabral. Relator, deputado Carlinhos Bessa, enviado pela mensagem governamental número 60 de 2022. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item, senhor secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 25 de 2022, oriundo da Comissão Especial, aprova o nome indicado para a recondução do Conselho Permanente de Disciplina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, da Corregedoria Geral de Sistema de Segurança Pública, Josemar de Souza Santos. Relator, deputado Cabo Maciel, enviado pela mensagem governamental número 61 de 2022. Em discussão, em votação. Na discussão, deputado... Senhor presidente, não, eu voto favorável. Eu vendo aqui os projetos que estão sendo discutidos, são vários, chegando na ordem de 57 matérias a ser deliberada no dia de hoje. E tem uma matéria que teve o compromisso do delegado Pérez, que é aquele projeto de lei sobre a questão das sacolas, o 368. E eu não estou vendo aqui, tem um compromisso dessa casa, tem um compromisso de ter colocado... Se tiver, a gente bota na extra pauta, se não tiver. Ok, e tem também, meu presidente, querido presidente, um requerimento também, que é a convocação, o convite do DENIT sobre o Porto, que inclui Vossa Excelência, também é favorável, mas tem que ser no final, deputado, votado aqui. Ok, então, extra pauta, agradeço. Senhor presidente, antes, já uma questão de ordem,
eu peço também que possa ser apreciado o requerimento de minha autoria, convocando o secretário de Segurança Pública para prestar esclarecimento nesta casa. Possa ser apreciado de caráter de extra-pauta, senhor presidente. Próximo item, senhor secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 26, de 2022, oriundo da Comissão Especial, que aprova os nomes dos indicados para compor o Conselho Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos. Relator, deputado Belarmino Lins, enviado pela mensagem governamental número 62, de 2022. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, o projeto está aprovado. Próximo item, senhor secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 28, de 2022, oriundo da Comissão de Assuntos Econômicos, aprova a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao exercício 2019, presidente Mário Manuel Coelho de Melo, prestação de contas enviada pelo ofício número 237 de 2020, com parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, a prestação de contas está aprovada. Próximo item, senhor secretário. Próximo item. Projeto de Decreto Legislativo número 29, de 2022, oriundo da Comissão de Assuntos Econômicos, aprova a prestação de contas do Tribunal de Contas do Amazonas, referente ao exercício 2020, do presidente Mário Manuel Coelho de Melo, prestação de contas enviada pelo ofício número 433 de 2021, com parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, o projeto está aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 30, de 2022, oriundo da Comissão de Assuntos Econômicos, aprova a prestação de contas do Tribunal de Contas do Amazonas, referente ao exercício 2021, presidente Érico Xavier Desterro e Silva, prestação de contas enviada pelo ofício número 99 de 2022, com parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, o projeto está aprovado. Projeto de Resolução Legislativa número 71 de 2022, de autoria do deputado Serafim Correia, concede a medalha Rui Araújo à doutora Sandra Maria do Couto e Silva, in memoriam, com pareceres favoráveis da Comissão Especial, relatora deputada Terezinha Ruiz, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles. Votação ad referendum do plenário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, o projeto está aprovado. Projeto de Resolução Legislativa número 94 de 2022, de autoria do deputado Saulo Viana, revoga a Resolução Legislativa número 827, de 10 de dezembro de 2021, que concedeu a Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo ao senhor Simão Peixoto Lima, atual prefeito do município de Borba, no estado do Amazonas, e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, o projeto está revogado por unanimidade dos presentes. Próximo item, senhor secretário. Projeto de Lei número 504 de 2020, de autoria da deputada Maiara Pinheiro Reis. Nesse caso, nós temos o projeto Apreciação Prejudicada, presidente. Deputada Maiara. Queria subscrever o projeto. Subscreve. Perfeito. Deputada Joana Dark também. Perfeito. Projeto de Lei número 504 de 2020, de autoria da deputada Maiara Pinheiro Reis, ficam as concessionárias e permissionárias que prestam serviço público de saneamento básico no âmbito do Estado do Amazonas, obrigadas a publicar nas plataformas digitais e meios de comunicação todo o processo realizado para tratamento de esgoto, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator Ângelos Figueiras, deputado Ângelos Figueira,
e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator o deputado Álvaro Campelo, e de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, deputado Sinésio Campos. Na discussão, deputado Serafim Corrêa. Senhor presidente, em termos práticos, o único município que tem algum tratamento de esgoto é Manaus. Creio que nós estaríamos atropelando aí o município de Manaus. Então, com todas as vênias à ilustre deputada Maiara, mas eu discordo e votarei contra. Obrigado. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Voto contrário, deputado Serafim Corrêa. Próximo item. Projeto de lei número 538 de 2020, de autoria da deputada Joana Dark, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto, em hospitais, clínicas e unidades integrantes do SUS, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, deputado Wilker Barreto, de Assuntos Econômicos, deputado Tony Medeiros, de Saúde e Previdência, deputado Péricles. Na discussão, deputado doutor. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 78 de 2021, de autoria das deputadas... Senhor secretário, só um minutinho. Para que a gente possa acelerar, iremos votar em bloco. Se não tiver destaque, vocês podem falar aí que a gente faz o destaque. Do item 16 ao item 20, senhor secretário. Eu queria pedir para subscrever o item 16 e o item 18. Está subscrito pela deputada Joana Dark. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com projetos em bloco, projeto 16, 17, 18, 19 e 20, os projetos estão aprovados. Iremos colocar em votação em bloco do 21 ao 25. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com os projetos permaneçam como estão, os projetos estão aprovados. Do 26 ao 30. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com os projetos permaneçam como estão, os projetos estão aprovados. Do 31 ao 35. Em discussão, em votação, na discussão, Senhor deputado presidente, Serafim Corrêa. Eu peço destaque, porque entendo que a matéria merece ser discutida no item 33. Perfeito. Na discussão, projeto 33, número de 87 de 2022. Deputado João Luiz. Eu irei subscrever o projeto número 30. Na discussão, projeto 33. Item 33. Eu gostaria que o deputado João Luiz defendesse o projeto. Eu não sou contra o projeto, não. Apenas entendo que ele merece ser destacado para ser discutido. A única alteração, deputado Serafim, é que a empresa concessionária deverá notificar o consumidor responsável pela unidade consumidora 10 dias antes da execução do serviço, que hoje não tem. Então, ela executa sem avisar. Então, para ela executar o serviço, ela vai avisar com antecedência ao consumidor o que ela vai fazer naquela unidade consumidora. Ok. Obrigado pelo esclarecimento. Senhor presidente, na discussão da matéria. Em votação. Presidente, permita discutir a matéria do colega deputado João Luiz. Na discussão, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, a matéria é importante. Eu acho que essa casa, deputado João, tem que avançar realmente na proteção dos direitos do consumidor. Já está pacificado que a Assembleia Legislativa tem prerrogativa de legislar sobre este tema. Nós precisamos conter os abusos. A energia elétrica é um bem de caráter essencial e a empresa não pode achar que o Amazonas é terra de muro baixo. Então, eu acho a matéria uma matéria pertinente, uma matéria que vai... Isso não é um incentivo ao calote, mas todo mundo precisa se programar direitinho, certo? E essa matéria que vai garantir, obviamente, e o fortalecimento do direito do consumidor no que diz respeito a esse tema.
Voto favorável, presidente. Em votação, os itens 31, 32, 33, 34, 35 e 35. Projetos estão aprovados. Vamos colocar em votação do 36 ao 40. Algum destaque, senhores deputados? Presidente, eu quero só pedir para subscrever o de número 37, de autoria do deputado Tony Medeiros. Subscrito pelo deputado Saulo Viana, deputado eleito deputado federal. Presidente, eu gostaria também de subscrever, deputado Tony. Subscrito também deputado, nosso decano aqui, Adjunto Afonso. Senhor presidente, gostaria Subscrevo de o item número subscrever 36. 36 também, gostaria de subscrever. Tá, deputado Cabo Maciel, né? Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, os projetos estão aprovados. E colocar em votação do item 41 ao 45. Senhor presidente, eu quero subscrever, a pedido do deputado Belarmino Lins, os itens 44, 45 e 46. Obrigado. Subscrito pelo deputado Serafim Corrêa. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, os projetos estão aprovados. Iremos colocar em votação do item 46 ao item 50. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, os projetos estão aprovados. Do item 51 ao item 55. Presidente, eu gostaria também de subscrever o 52. 52. Trata-se de uma medalha Rui Araújo, proposta pelo deputado Belarmino ao prefeito de Lábrea, Jean Barro, em que pese eu não concordar com esse festival de medalhas que a gente faz daqui, acabamos de revogar uma agora mesmo, mas acho que o prefeito de Lábrea é um prefeito merecedor, ele tem feito um grande trabalho, está aí já no seu 4º mandato, então faz jus a essa medalha e eu quero não só subscrever, como ser coautor também dessa proposição do deputado Belarmino Lins. Senhor presidente, eu queria... Pois não. Vou subscrever. Deputado presidente, o item 49, eu preciso retificar meu voto, senhor presidente. Voto contra. Tá, voto contrário. Item de 49, voto contrário, deputado... Eu quero subscrever o projeto de item 54, de autoria do ilustre deputado delegado Pérez. Perfeitamente. Então, os projetos estão aprovados do item 50 ao 55, com a subscrição do deputado Serafim Corrêa. Em votação, os itens de 56 e 57. Senhor presidente, quero subscrever projeto de lei número 56, inclusive no dia da sua prova, no dia que passou, foi lida aqui, eu pedi para fazer também parte, como coautora, e a deputada Alessandra concedeu. Agora, eu quero subscrever, já que eu também não irei subscrever, faço... deputado. Obrigada. Em votação, aqueles que concordam... Pode, senhor presidente, subscrever também, tá bom? Subscrevido também pelo deputado Wilkebrand. Os projetos que permanecem como estão, projetos 56 e 57 estão presidente, aprovados. eu também gostaria, eu acho que no dia da proposição eu subscrevi também a medalha, no 50. E se não foi feito no dia, eu gostaria de fazer agora também a subscrição. No dia da votação, não, no dia que eu... Propôs? Foi proposto? Que eu apresentei, né? Que todos... eu fui... O quê? O projeto está aprovado, subscrito pelo deputado Adjunto Afonso também. E colocar em votação em bloco a ordem do dia do item 1 ao item de 57 foi, presidente? Foi aprovado. Presidente, o item 57, deputado Wilker, é o Jorge Júnior, que é o presidente da Eletro. Eu gostaria de subscrever também a matéria. Está subscrito. Eu gostaria de subscrever também o item 57. Eu também gostaria, presidente, 57, de subscrever o 57 Deputado também. Abdala também deseja subscrever, presidente. O item 57 está subscrito pelo deputado Felipe Souza, Abdala, Saulo Viana, deputado João Luiz, deputado Adjunto Senhor Afonso. presidente, eu também quero subscrever deputada a Alessandra medalha Campelo, ao Jorge Júnior. Senhor presidente. Deputado Serafim, deputado... Vai subscrever também o projeto? Também. Deputado Sinésio Campos, irei subscrever também.
projeto está aprovado. Estamos em votação a Senhor redação presidente, final senhor presidente, do item 1 ao item 56. eu gostaria de fazer um apelo antes da redação final, tendo visto que está tendo imbróglio na questão do projeto de lei, que, Pois na é, verdade, deputado. o delegado Pérez não se encontra, e depois de votar, eu tenho certeza que não vai dar quórum, e tem um compromisso dessa casa de votar. Vamos colocar na próxima votação, deputado. Não tem, o projeto foi retirado, foi puxado para... Não, Teve tá. um substitutivo na CCJ. Eu queria, deputado... Está na CCJ. Eu queria que suspendesse por 5 minutos, enquanto pudesse colocar em pauta. A comissão ainda não votou o parecer. Senhor presidente, O Wilker falou que questão foi de votado. ordem, só para... O que pede o deputado Sinésio? Ontem, nós não entendi. tivemos a reunião da CCJ. Eu já encaminhei o parecer. Nós precisaríamos suspender por 10 minutinhos para reunirmos a CCJ e retomarmos o trabalho. Ou... Nós iremos colocar em votação na próxima reunião, porque, tendo em vista que hoje já foi, né, com certeza nós perderemos o quórum e ia prejudicar toda a votação de hoje. Então, e nós iremos, estou colocando em votação a redação final do item 1 ao item 56. Os Senhor projetos presidente, estão aprovados. Requerimentos, presidente, extra-pauta vão ser apreciados? Tem 2 requerimentos meus que estão o requerimento de número... Tem a convocação da Defesa Civil e o convite do senhor Luciano Moreira de Souza, do DENIT. Esses 2 requerimentos são aí, senhor presidente. Nós iremos para a promulgação, senhores deputados, depois para os requerimentos. A promulgação, senhores deputados. Resolução Legislativa número 915, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo à senhora Sandra Maria de Couto e Silva in memoriam, ad referendum. Promulgado. Resolução Legislativa número 916, de 1º de novembro de 2022, revoga a Resolução Legislativa número 827, de 10 de dezembro de 2021, que concedeu a medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo ao senhor Simão Peixoto Lima, atual prefeito do município de Borba, no estado do Amazonas. Promulgado. Resolução Legislativa número 917, de 1º de novembro de 2022, dispõe sobre a criação de vagas específicas para pessoas diagnosticadas com transtorno espectro autista no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Promulgado. Resolução Legislativa número 918, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor Clóvis Moreira Saldanha, prefeito do município de São Gabriel da Cachoeira. Promulgado. Resolução Legislativa número 919, de 1º de novembro de 2022, revoga, na forma que especifica o parágrafo único do artigo 2º da Resolução Legislativa número 473, de 16 de julho de 2010, que aprova o regulamento para concessão da medalha do Mérito Legislativo Educacional professora Inês de Vasconcelos Dias e da outras providências. Promulgado. Resolução Legislativa 920, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor Juliano Marcos Valente de Souza, engenheiro civil e diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM. Promulgado. Resolução Legislativa número 921, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor Jean Campos de Barros, prefeito do município de Lábrea. Promulgado. Resolução Legislativa número 922, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor Márcio André Oliveira Brito, engenheiro ambiental e diretor-presidente do IPEM Amazonas. Promulgado. Resolução Legislativa número 923, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor José Amarilis Castelo Branco, advogado e procurador aposentado. Promulgado. Resolução Legislativa número 924, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor Siddhartha Pinheiro de Araújo Gadelha. Promulgado.
Resolução Legislativa número 925, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha Rui Araújo ao senhor Lafayette Carneiro Vieira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Promulgado. Resolução Legislativa número 926, de 1º de novembro de 2022, concede a medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo ao senhor José Jorge do Nascimento Júnior. Promulgado. A promulgação. Decreto Legislativo número 1011, de 19 de outubro de 2022, que aprova o nome indicado para a composição do Conselho Estadual de Cultura, CONEC. Amazonas. Promulgado. Decreto Legislativo número 1012, de 19 de outubro de 2022, aprova o nome indicado para a recondução do Conselho Permanente de Disciplina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública. Promulgado. Decreto Legislativo número 1013, de 1º de novembro de 2022, aprova os nomes dos indicados para compor o Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos. Promulgado. Decreto Legislativo número 1014, 19 de outubro de 2022, aprova a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao exercício número 2019. Promulgado. Decreto Legislativo número 1015, de 19 de outubro de 2022, aprova a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao exercício 2020. Promulgado. Decreto Legislativo número 1016, de 19 de outubro de 2020, aprova a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao exercício 2021. Promulgado. Senhores deputados. Submeto a aprovação do plenário as atas das reuniões ordinárias 99, 100 e 101. Estão todos aprovados. Senhor presidente, tem os 2 requerimentos meus. De minha autoria também, presidente. Temos aqui 8 requerimentos. Iremos colocar em votação. Isso aí, temos mais da extra pauta, mais 2 requerimentos. Perdemos o quórum, né? Senhor presidente, os meus 2 requerimentos são esses que estão sendo colocados, né? Ainda temos quórum, senhores deputados. Deputado Ricardo Nicolau. Primeiro requerimento, antes de... Temos 8 requerimentos, depois teremos o seu e o deputado Wilker Barreto. Tem outros requerimentos aqui também, a serem votados. Primeiro item, senhor secretário. Requerimento número 335 de 2022, de autoria da deputada professora Terezinha Ruiz. Requer dispensa de interstício ao projeto de resolução legislativa número 31 de 2021, de sua autoria, que acrescenta o artigo 15A à resolução legislativa número 469, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, bancada feminina. Eu queria mais informações sobre os requerimentos? O que muda esse requerimento? É o de interstício. Não, mas qual é o conteúdo do projeto? Porque ele é um projeto que... Ah, tá bom. É um requerimento. A autora aqui já me esclareceu. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Item 2, senhor secretário. Requerimento número 2687, 2022, de autoria da deputada professora Terezinha Ruiz. Requer regimento de urgência ao projeto de lei número 304 de 2022, de sua autoria, que altera o artigo 3º e o seu parágrafo 1º da lei número 2365, de 11 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Educação e da outras providências. Em discussão, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão, o requerimento está aprovado. Requerimento número 2967, 2022,
de autoria do deputado Carlinhos Bessa, requer regime de urgência ao projeto de resolução legislativa número 80 de 2022, de sua autoria, que concede a medalha Rui Araújo ao senhor Siddhartha Pinheiro de Araújo Gadelha. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Requerimento número 3.260 de 2022, de autoria do deputado João Luiz, requer regime de urgência ao projeto de lei 419 de 2022, de sua autoria, que dispõe sobre a implantação do site Maria da Penha Online. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento número 3.446 de 2022, de autoria do deputado Álvaro Campelo, requer regime de urgência ao projeto de resolução legislativa número 95 de 2022, de sua autoria, que concede a medalha Rui Araújo ao doutor Marco Aurélio de Lima Choi, advogado, procurador do município de Manaus e professor concursado da Universidade do Estado do Amazonas. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Requerimento número 3.468 de 2022, de autoria do deputado João Luiz, requer regime de urgência ao projeto de lei número 334 de 2022, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de mecanismos de prevenção às drogas de forma contínua nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio. O requerimento está aprovado. Requerimento número 3.506 de 2022, de autoria do deputado João Luiz, requer regime de urgência ao projeto de lei número 414 de 2022, de sua autoria, que institui a pré-iniciação científica do ensino médio. Requerimento está aprovado. Requerimento número 3.507 de 2022, de autoria do deputado João Luiz, requer regime de urgência ao projeto número 416 de 2022, de sua autoria, que institui a educação técnico-profissional no ensino médio. Em votação, o requerimento está aprovado. Os outros dois requerimentos, o requerimento do deputado Wilker Barreto e logo após o requerimento do deputado Sinésio Campos. Pode ler, parece que você lê, seu secretário. Requerimento número 3.486 de 2022, de autoria do deputado Wilker Barreto, requer a convocação do senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, a fim de que sejam prestados os esclarecimentos referentes às informações que apontam para o financiamento de campanha eleitoral do chefe do Executivo Municipal por facções criminosas ligadas ao narcotráfico, como discriminado no relatório técnico de análise de dados telemáticos número 36/2020, CAI-SSP, redigido pela referida secretaria. São deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, eu quero pedir desta casa, e o intuito aqui não é adentrar no conteúdo, é que se tivesse em outras esferas não a estadual, não competiria a nós. Nós estamos falando de um documento que tem mais de 2 anos, elaborado pela Secretaria de Segurança Pública, que só apareceu agora em matéria de caráter nacional. O intuito é de esclarecimento. O documento da Secretaria já comprova a veracidade da matéria e esta casa precisa fazer a sua parte e dar uma resposta para a sociedade. Deputado líder do governo, Felipe Souza. Na discussão do requerimento. Deputado Wilker, o secretário respondeu ao ofício de Vossa Excelência, já dizendo que está sob investigação do Ministério Público e está em sigilo de justiça o processo. Então, assim, já que corre, o Ministério Público está investigando e está em sigilo de justiça, segredo de justiça, não vejo razão de essa casa convocar o secretário aqui. No máximo, poderíamos fazer um convite e marcar uma data para que ele possa vir aqui. Presidente, em votação do requerimento, aqueles que concordam... Oi? Rapidinho. Já o presidente, o líder do governo, me deu uma sugestão. Então, eu retiro a convocação e faremos o convite ao secretário. Perfeitamente, mas retiro de votação? Retiro, porque na medida que a liderança do governo de votação. assume que vai convidar o secretário, o nosso intuito aqui é esclarecer, entender quem
Se encaminhou, se já... Porque, por exemplo, ele fala, deputado Felipe Souza, que encaminhou, mas não anexou o protocolo, não anexou requerimento está nenhum retirado de documento. pauta. E eu fico Próximo item, aguardando senhor já, por parte da liderança, o convite do secretário. Próximo item. Próximo requerimento. Requerimento número 3.509, de 2022, de autoria do deputado Sinésio Campos. Requer a convocação do coronel QOBM Francisco Ferreira Máximo, secretário executivo de Ações de Proteção e Defesa Civil, para prestar esclarecimentos sobre o plano de contingência decorrente do desabamento das pontes do quilômetro 23 e quilômetro 12, localizadas na rodovia BR-319, no município de Careiro. A discussão, deputado Sinésio Campos. Não, discussão não. Se tiver acordo, não tem nem discussão. Vamos para a votação. Mas eu quero, nesse momento, deixar claro... Faz o convite também, deputado. Não é convite, não. Eu não aceito convite, não. Eu não aceito. Tá? Aqui é convocação mesmo. Então, pronto. Tendo em vista que o convite está sendo feito para o DENIT, na mesma data, deputado Joana Dark. Quem utilizou muito, e todos nós, agora no processo eleitoral, inclusive de segundo turno, soubemos o quanto que foi problemático a questão da 319. E até agora, o que se tem, deputado João Luiz? O que tem é que o DENIT, as informações dadas, coloca como se nada tivesse acontecido. O governo do Estado, por sua vez, é importante que a sociedade saiba os papéis a ser desenvolvidos, e aí é o motivo do coronel QOPM vir aqui, esta casa, dizer o que o governo do Estado está fazendo e o que o desgoverno do Bolsonaro deixou de fazer. Então, por isso, como eu não vi esse debate que deveria ser no Congresso Nacional, deputado Wilker, foram 2 pontes, foram mais de 4 óbitos. E aí virou pauta, inclusive, do processo eleitoral. E o que eu quero aqui resgatar é as competências de cada um. Porque, caso contrário, a ponte passa a ser exclusividade e responsabilidade do governo do Estado, e que, na verdade, não é. E o que eu vejo? Eu não vi sequer nenhum ato com que o governo federal pudesse responder para o povo do Amazonas. Então, por isso, são 2 coisas distintas. Uma questão estrutural das 2 pontes que desabaram, morte anunciada, crime tipificado, que o governo federal ele tem que ser responsabilizado, e, acima de tudo, aqui, quando eu peço da convocação, é para dizer, para a sociedade saber o que o governo do Estado fez, porque, caso contrário, vai dizer o seguinte: o governo federal não cuidou da parte estrutural das pontes, desabaram, e o governo do Estado não fez nada. Então, o momento aqui o convite vai, sim, para o DENIT, que parece são os arautos da moralidade, os arautos de todo tipo de problema ocorrido, e parece que eles não têm nada a ver. Até para ir para Manicoré, a sua cidade, a 319 vai bem. Novo Aripuanã, né? Ou seja, estamos ilhados. Então, por isso, o DENIT é o convite para a mesma data do dia 17. E nesse mesmo dia, o nosso coronel, que é o OPM, vem aqui e faz aqui todo o esclarecimento do plano de contingência e as ações que o governo do Estado fez. Então, por isso, é o motivo dele vir aqui e dizer de forma clara o quanto que o governo se empenhou, se dedicou e fez a coisa acontecer. Porque, caso contrário, no caso da ausência dele e da ausência dele, fica pairando que tanto o governo federal como o governo do Estado tiveram o mesmo papel, que na verdade não teve. São papéis distintos e, por isso, tem convite e convocação. Senhor presidente, a discussão. Discussão do requerimento, deputado. Eu acho pertinente, deputado Sinésio, os 2 temas. Presidente, tudo que importa e mexe com o nosso Estado e nosso povo, apesar
do DENIT fugir à competência desta casa não impede que o Parlamento Estadual convide o mesmo e convoque o secretário de Defesa Civil para que venha, obviamente, esclarecer as ações. A manutenção da ponte pertence ao DENIT, mas quando ocorre a tragédia, cabe ao Estado socorrer o seu povo. Quero só reavivar a memória do povo do Amazonas, que uma semana depois da tragédia, o governador estava no pagode. O governador estava curtindo a vida. E as famílias estavam com menos de uma semana enlutadas. Aquela região sofrendo com desabastecimento, com a logística, certo? Nós não vamos eximir ninguém das suas responsabilidades. Assim como o documento anterior é um tema que pode até não ser da competência direta, a vinda do secretário de Segurança Pública para tratar de um documento que teria que ser encaminhado à federal. Mas é um tema que interessa ao povo. Assim, deputado Carlinho Bessa, como a questão das pontes, deputado Sinésio, quando é que é o prazo, quando é que inicia, e o transtorno que milhares de pessoas estão sofrendo hoje. E aí, deputado Sinésio, eu já até queria aproveitar, presidente, na vinda da Defesa Civil para esta casa, que eu acredito que o requerimento será aprovado, que... Se demorar mais, a gente perde o quórum, deputado. Perfeito, mas aí tem que ter discussão, senão não é parlamento. Eu quero também já pedir que o secretário traga aos 24 deputados as ações, Sinésio, também, que estão machucando o nosso povo na seca. O que está fazendo o governo do Estado para suavizar e amenizar o sofrimento de milhares de amazonenses que estão sofrendo com a vazante? Dentro de alguns minutos, Sinésio, desta audiência que o secretário possa abordar. Mas parabenizo o deputado Sinésio Campos, é um tema que está hoje, nesse exato momento, mexendo com a vida de milhares de amazonenses e esta casa precisa, sim, discutir esse tema. Voto favorável. Em votação, na discussão, o deputado Felipe Souza. Senhor presidente, pauta positiva do nobre deputado Sinésio. Eu apenas sugiro ao nobre deputado que a gente possa tirar de convocação e fazer o convite, mantendo a mesma data, com a mesma pauta, e eu tenho certeza que o PM, o Coronel Máximo, vai vir aqui com toda a presteza, prestar todos os esclarecimentos que serão importantes para a população do Estado do Amazonas. Olha, como decano dessa casa agora, né, já pode dizer que já pegou a estrada, o Belão, e eu tenho que ser prudente. O líder do governo foi líder de 3 governos aqui. E como uma condução do líder de governo, eu tenho aqui que acolher, que eu creio que o importante é que o coronel, que é o PM Máximo, venha aqui e já tem data, que a mesa diretora, que é o cerimonial, convide para o dia 17 de novembro, às 10 horas, e que também envie esforço do mesmo convite ao superintendente do DENIT. Então, para mim, perfeito. Eu então, o requerimento está retirado. Não, não está retirado. Iremos fazer o convite. Vamos fazer o convite. Onde se leia-se convocação, leia-se convite. Convite. Perfeito. E aqui, o convite está feito. Aprovado. Senhores deputados, estamos encerrando Senhor presidente, a ordem quer fazer do uma dia. comunicação de liderança? Não. Quero fazer. Não, Quero você- fazer a comunicação não, de foi aqui atrás liderança. que eu tô falando. Você quer com a palavra? Não fala. Se tem algo que não faz parte da minha vida, é ré. Tá? Agora tem prudência. Não é verdade? É diferente. É a construção da democracia isso. Quem tem que dar ré, sabe quem é? É a turma do Bolsonaro. A turma do Bolsonaro que está não aceitando o resultado
Como o deputado Ricardo Nicolau, que eu queria parabenizar, concorreu ao governo, que, na verdade, se disputasse para deputado estadual, a sua cadeira estaria cativa aqui. Então, você, meu amigo, meu companheiro, eu parabenizo a sua ousadia de disputar o governo e, sobretudo, dizer que os companheiros que ganharam aqui, para deputado federal, Saulo e o Fausto, que façam o bonito lá no Planalto. E os que foram eleitos, continuem desempenhando o papel. O companheiro presidente desta casa, ele diz o seguinte: o Sinésio parece que está no primeiro dia de um novo mandato. Aliás, de um mandato. Parece que é o primeiro mandato dele. Porque, Serafim, se eu perder a motivação de ser o representante da população, da sociedade, eu deixo de disputar as eleições. Se eu perder a sensibilidade da dor e do sofrimento das pessoas, eu tenho que voltar para a minha sala de aula e não estar defendendo os interesses da população. Eu e o deputado Carlinhos Bessa, que fomos eleitos na frente parlamentar, PV, PCdoB e PT, e que estamos de volta aqui, resistindo. E quero, nesse momento, como foi revogado uma comenda à violência, eu quero dizer que o cidadão amazonense, Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu desta casa, e eu como autor da propositura, e foi acolhido por todos, deputado Serafim, o título de cidadão do Amazonas, fará um mandato muito melhor dos outros dois. Até porque algo que se faz necessário hoje deixar claro para a população é a liberdade e a democracia que vai ter que ser instalada e tem que ser construída por todos. Eu vejo também que teve um jovem deputado que disputou comigo, fez uma aposta comigo. Ele, Bolsonaro, e eu, Lula. E eu não estou vendo hoje ele aqui. Ele deveria estar aqui hoje. Ele vai pagar a aposta hoje, correto? E eu vou dar o nome logo dele, que eu não sou baú. Delegado Pérez, estou lhe aguardando aqui. O senhor perdeu a aposta. Como representante de Bolsonaro, o senhor perdeu. Serafim, não adianta falar com ele, não, porque é fato. Tá? Eu quero dizer que agora os ânimos não podem se acirrar. Nós temos agora acalmar. O Lula falou e vem falando que não tem dois Brasis, só tem um Brasil. E esse Brasil é de todos. A bandeira do Brasil é de todos. Eu, por exemplo, faço questão de dizer que agora, com a Copa do Mundo, estarei de verde e amarelo, porque é a cor do nosso Brasil. E, principalmente, se faz necessário hoje aqui fazer um apelo. Eu sempre digo que, quando termina uma eleição, se desarmam os palanques. Porque tem gente que parece que não terminou a eleição. Não tem terceiro turno. Não tem terceiro turno. Só teve o primeiro turno e o segundo turno. Se a gente quer defender a democracia, não é com a violência. Não é o não acatamento das urnas. Então, queria externar aqui a todos que votaram no candidato Bolsonaro, que votaram no candidato Eduardo para o governo, nós temos agora a dizer que tem um governador eleito. Chama-se Wilson Lima. Quem votou nele ou não, tem um governador. Então, é o governador de todos. Quem foi o presidente eleito? O Lula. Ele é o presidente da República de todos e de todas. Se o presidente dos Estados Unidos e de outros países já parabenizaram o processo eleitoral, mais um minuto para que o deputado conclua. 2 minutos. 2 minutos para que o deputado conclua. Se der 3 é melhor. 3 minutos. Então, veja bem, Vossa Excelência, deputado, porque, como líder do Lula aqui no Estado, de volta,
tanto o Ricardinho, né, falava, mas queremos dizer o seguinte, o Lula, ele é eleito para governar para todos, e disse mais, eu não sou o presidente do PT, nem dos partidos que compõem a nossa aliança, dentre eles, Geraldo Alckmin, do nosso companheiro Serafim Corrêa, do PSB, mas ele tem falado de forma reiterada, terá o diálogo com todos os governadores que o apoiaram e aqueles que não apoiaram. Terá diálogo com todas as classes sociais, daqueles que o apoiaram, daqueles que não apoiaram. Eu sei que o Saulo e o Fausto já falou que são da base do presidente Lula. Então, eles não são e farão, na verdade, coro lá em Brasília. E no mais, gente, desejar sucesso. Eu quero aqui agradecer a todos e a todas que votaram no nosso presidente Lula e que ele possa fazer uma gestão democrática, popular e participativa. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Estou dando a pauta como lida, hein? Estarei encaminhando os 18 requerimentos para os seus destinatários e também um projeto de lei para as comissões temáticas. Nós havemos a tratar, convoco os senhores deputados para a próxima semana no horário regimental. Deputado Roberto Cidade, só um minuto aqui. É uma observação, que é uma questão de ordem, que o deputado Só adjunto porque você é o Afonso, nosso decano mais querido aqui da cidade. o deputado adjunto aqui me abordou e falou que foi no supermercado ontem e a moça perguntou se ele queria sacola. E ele disse, mas tem uma lei do deputado Sinésio. Ele disse, ainda não está valendo. Então, veja bem, até o deputado adjunto Afonso foi lesado, ou seja, está pagando sacolas. Então, todos nós estamos sofrendo, o cidadão, o consumidor, está pagando algo que não deveria pagar. Então, sei que hoje seria o dia importante para votar essa matéria, deputado adjunto, mas que não foi colocado em pauta. Eu espero que foram 58 matérias, que na próxima reunião possa votar essa matéria importante de interesse do consumidor do Amazonas. Tenho dito. Obrigado. Convocando os senhores deputados para dia 8, na terça-feira, no horário regimental. Tenham todos um bom dia. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Hoje, às 7 horas da noite, na sua 106,9 MHz, Rádio Aliança Senado, tem o Plenário em Foco. É o dia a dia do Poder Legislativo em resumo. A desenvoltura dos senhores parlamentares nas diversas comissões permanentes da Casa. E em plenário, o pequeno e grande expedientes em sessões de tempo especiais e deliberativas. Estas sessões deliberativas sempre acontecem às quartas-feiras, presididas por Sua Excelência Deputado Roberto Maia Cidade Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista Mônica Santaella.